Olá pessoal, boa tarde, né? Hoje nós iremos retomar as nossas aulas, agora através de videoaulas, né? Vamos continuar o ano letivo na modalidade remota, mas agora com um diferencial que são as nossas aulas tanto assíncronas como síncronas, né? As aulas assíncronas são essas que nós estamos gravando e as aulas síncronas vão ser as que vão ocorrer ao vivo, online, né? Eu e vocês. Bom, a nossa primeira aula hoje, ela tem a ideia, né, de fazer uma pequena revisão do último capítulo que foi trabalhado nos terceiros anos, que é a questão da liberdade, certo? Então foi o último capítulo que foi trabalhado, inclusive é o capítulo para o segundo bimestre, né? Então, nós vimos alguns conceitos sobre liberdade e hoje nós vamos recapitular um pouco sobre essa questão do que cada filósofo falava em relação à liberdade. Nesse primeiro slide aqui, né, nós temos uma manchete de um jornal que traz alguma percepção, né, do que seria a falta de liberdade nesse contexto, né? E muitas vezes nós imaginamos que nós somos livres, nós temos uma concepção do que é liberdade, muitas vezes uma concepção errônea, que de fato não condiz com a realidade. Durante essa aula nós vamos relembrar um pouco sobre isso, né? Então aqui nós temos a imagem de Platão. E o que Platão falava sobre a liberdade? Para Platão, pessoal, ser livre é permanecer na presença da verdade, né? E ser liberto significa estar livre da ilusão e da falsidade. A liberdade verdadeira é a liberdade de se fazer o que é bom e não apenas o que se quer. Já para Aristóteles, a liberdade é um princípio para escolher entre alternativas possíveis, né, realizando-se como decisões de ato voluntário. René Descartes, que é outro filósofo aqui já da Idade Moderna, traz a ideia de que a liberdade, né, que age com mais liberdade, quem melhor compreende as alternativas, né, em relação às escolhas. Quanto mais claramente uma alternativa apareça como a verdadeira, mais facilmente se escolhe. Immanuel Kant, né, ele vai trazer algumas perspectivas interessantes, né, que para ele ser livre é ser autônomo, isto é, dar a si mesmo as regras a serem seguidas racionalmente. E aí, pessoal, quando nós falamos sobre autonomia, que a autonomia nós trabalhamos quando nós estávamos vendo a questão ética, né, que foi o primeiro capítulo que nós ainda vimos na modalidade presencial, nós vimos que o sujeito autônomo é aquele que consegue controlar os seus desejos e as suas emoções, né? Dentro da concepção aristotélica, o sujeito autônomo seria aquele ser virtuoso. Nós também vimos durante o primeiro e o segundo ano alguns conceitos que são necessários que a gente compreenda para que a gente dê continuidade a essa ideia de liberdade. Então, dentro desses conceitos, nós temos o conceito de necessidade e o conceito de contingência. Então, o que é necessidade, né? O que seria necessidade? Necessidade é aquilo que vai acontecer independentemente da vontade humana. Isso é ser necessário. Né? Nós estudamos sobre isso e nós vimos que dentro da filosofia a concepção de necessário é aquilo que vai acontecer independentemente da vontade humana. Né? Nós vimos que a morte é necessária, nós vimos que o nascer do dia é necessário, nós vimos que algumas situações que ocorrem na natureza, o processo de envelhecimento do ser humano, por exemplo, é um processo necessário, ou seja, que vai acontecer independentemente da vontade humana. Já em relação à contingência, nós vimos que a contingência é algo que pode vir a acontecer ou não vir a acontecer, né? A contingência ela pode ser um acaso e ela pode ser um possível. Um acaso é aquilo que está relacionado à natureza e o possível é aquilo que está relacionado às ações humanas. E onde é que entra a liberdade nisso? A liberdade entra justamente dentro do que é possível, né? Então, dentro do que é possível está a liberdade humana. Por quê? Porque é dentro do que é possível que o ser humano vai fazer as suas escolhas.
E aí nós já vimos que René Descartes fala sobre essa concepção de escolhas, e mais na frente nós vamos ver que alguns outros filósofos, como Jean-Paul Sartre, por exemplo, ele também fala da questão da liberdade e da ideia que a liberdade traz dentro da percepção do que seria a escolha, certo? Então, a pessoa dotada de liberdade seria aquela que age sem a intervenção de outro, né? Ela age dentro daquilo que lhe traz maior clareza, dentro daquilo da sua concepção, do seu conhecimento, né? Aquilo que a sua consciência de liberdade a faz escolher. Baruch Spinoza vai falar que ser é livre, né? Que o ser é livre quando age por necessidade própria, quando não é levado pela ação do outro. Então, a concepção dele de liberdade é muito próxima da concepção de Kant, né? E aí, pessoal, nós temos que ter em mente que muitas vezes, quando o indivíduo ele é dominado pelos seus instintos e pelas suas emoções, ele não está agindo dentro da liberdade. Por isso que, para ser um sujeito livre, você tem que ser um sujeito autônomo, né? Aquele sujeito que consegue controlar os seus desejos e as suas emoções. Então, a liberdade humana, ela não é algo que é dado, né? Na verdade, ela é conquistada, né? O ser humano, ele não é livre, mas a liberdade é uma possibilidade humana. E aí vamos falar, como eu já disse, sobre Jean-Paul Sartre, né? A concepção dele sobre liberdade. Jean-Paul Sartre, pessoal, ele é existencialista. O que é o existencialismo? É uma corrente filosófica, né, que afirma que o ser humano, ele primeiro existe e depois, ao longo da sua vivência, ao longo da sua vida, ele vai se construindo, né? Por isso que ele diz que o ser precede a essência. O que é a essência humana? É o que faz com que você seja o que você é, né? A essência humana é o resultado da sua construção ao longo da sua vida. Nós já vimos também, né, vocês são alunos de terceiro ano, no segundo ano nós vimos que esse processo de construção, ele sofre interferência do meio, né? O meio, ele não é... Nós já vimos que o meio, ele influencia, mas ele não é determinante, né? Mas que ao longo da sua existência, você sofre certas influências, e aí você vai se construindo ao longo da sua vida, né? Um processo de construção. A vivência humana traz essa perspectiva de processo de construção, né? Então, Jean-Paul Sartre, por ser existencialista, ele entende que, primeiro, nós nos construímos enquanto indivíduo, e depois é que nós vamos trazendo à tona o que seria a nossa essência, né? Então, ele vai afirmar o seguinte: quando dizemos que o homem escolhe a si mesmo, queremos dizer que cada um de nós faz isso, mas também queremos dizer que, ao fazer escolha, ele também escolhe todos os homens. De fato, ao criar o homem que deseja, não há sequer um de nossos atos que não crie simultaneamente uma imagem do homem tal como pensamos que ele deva ser. Nós sempre escolhemos o que é bom e nada pode ser bom para nós sem ser bom para todos, né? Então, a liberdade seria absoluta ou ela não existe, né? Sartre, pessoal, ele é ateu, né? Ele recusa a existência de Deus. E para ele, se Deus existir, a liberdade não existiria. Por que se Deus existir, a liberdade não existiria? Porque se Deus existisse, né, na concepção de Jean-Paul Sartre, por ele ser onipresente, onisciente, né, ele teria consciência de tudo aquilo que existe. Eu acho que nós já até conversamos sobre isso. Então, se ele teria consciência de tudo que existe, de tudo que vai acontecer, nós não teríamos uma liberdade, né? Então, para ele, como Deus não existe, nós teríamos uma liberdade absoluta, certo? Então, como eu já disse a vocês, para ele, né, para Sartre, a ideia central do existencialismo é que a existência precede a essência. Primeiro você existe, depois
Depois você vai se construindo enquanto indivíduo. Então o homem, pessoal, o ser humano, né, estaria totalmente livre e seria o único responsável pelas suas ações. Muitas vezes, né, dentro das nossas crenças costumeiras, nós acabamos culpabilizando os outros ou até mesmo a existência de Deus, por exemplo. Nós já conversamos sobre isso, nós sabemos que muitas vezes algumas ações nossas, quando elas não dão certo, nós acabamos culpabilizando as outras pessoas ou então culpabilizando até Deus. Né? E aí ele afirma que a responsabilidade pelas ações humanas é do próprio ser humano e não de outro ser existente. E aí por que isso? Porque não há nenhum Deus e, portanto, nenhum plano divino que determine o que deve acontecer, né? Não há um determinismo. O homem seria livre. E aí não pode se desculpar de suas ações dizendo que está sendo forçado, né? Por circunstâncias sobrenaturais, ou pela paixão, ou determinado de alguma maneira por alguma coisa. Na verdade, todas as nossas ações seriam resultado das nossas escolhas. E aí, quando a gente fala sobre as escolhas, ele coloca que o ser humano está condenado a ser livre. Né? E o que seria essa condenação? Porque nós, mesmo quando escolhemos não escolher, nós estaríamos escolhendo. Então, mesmo quando nós decidimos que nós não vamos escolher, nós estamos escolhendo não escolher. Né? Então, nós estaríamos condenados à escolha. Nós estaríamos condenados à responsabilidade das nossas ações. Né? Então, o homem deve criar a sua própria essência, né? Jogando-se no mundo, lutando, né? Que aos poucos se define. Né? E a angústia que nós sentimos por saber que nós somos responsáveis pelas nossas ações vai trazer certos obstáculos para que a gente faça esse processo de crescimento, mas que ela não é impeditiva, tá? Essa angústia, ela não vai impedir o ser humano, o homem, de fazer esse processo, de passar por esse processo de crescimento e de construção enquanto indivíduo. Assim, pessoal, por hoje nós terminamos a nossa revisão. Na próxima semana a gente traz mais novidades.